Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Você está feliz? Glória a Deus. Que o Senhor nesta noite possa ministrar o seu coração. Que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus hoje, amém? Glória a Deus. A palavra diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20. Glória a Deus. Atos, capítulo 20. Verso 9 a seguir. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Diz assim a palavra de Deus, verso 9. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. E levavam vivo o jovem e ficaram muito consolados. Digam amém. Diga glória a Deus. Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus, fala ao nosso coração através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite tenha total liberdade para ministrar sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Acho que crê, digo amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: sai da janela, meu irmão. A janela é perigosa. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele tem um desejo no coração de que o seu povo ele seja um povo avivado, de que o seu povo seja um povo tocado constantemente pela presença dEle, que o povo dEle viva um avivamento real, um avivamento, sabe, de fato e de verdade em suas vidas. É o desejo do coração de Deus, amém? E nós como igreja temos que também ter esse desejo de buscar dia após dia sermos avivados pelo Espírito de Deus. Ser avivado é você receber vida da parte de Deus sobre você. É você viver uma vida em total comunhão, em total contato e ligação com Deus, com o Pai. O avivamento não se trata de barulho ou de muito movimento. Avivamento é algo que tem que acontecer dentro de você. E de dentro ele vai transbordar para o lado de fora. E é esse o desejo do coração de Deus, que nós tenhamos o nosso espírito, a nossa alma avivados diante dEle, sendo tocados por Ele a cada dia, amém? E nós precisamos ter também esse desejo de buscar dia após dia, sermos avivados pelo Senhor, amém? Mas existem situações, fatores que nós enfrentamos no dia a dia, que vai tentar tirar isso de nós, que vai tentar nos atrapalhar
de recebermos e de vivermos o verdadeiro avivamento que nós precisamos, de recebermos a verdadeira vida renovada, avivada, que Cristo tem para cada um de nós. E nós temos que entender isso, para nos preparar, para que quando essas coisas vierem sobre nós, nós possamos dar a volta por cima, contornar, vencer aquilo que se levanta, para nos afastar do propósito de Deus. Amém? Paulo, ele está ministrando, ele está pregando, e ele começa aquela pregação durante o dia, e ele estende a pregação durante a noite, e ele estende aquela pregação durante a madrugada. A igreja está reunida, o povo está reunido, ouvindo o discurso, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Paulo. Eu entendo que ali está acontecendo o quê? Um derramar, um avivamento no meio daquele povo, porque aquela multidão está reunida e elas estão dispostas a passar a noite inteira ouvindo o pregador, ouvindo Paulo falar. E eles entram pela noite e eles entram pela madrugada, e Paulo só vai parar no dia seguinte. Eles passaram uma vigília inteira, a noite inteira, ouvindo alguém pregar. Está acontecendo algo extraordinário, algo diferente, porque ninguém consegue ficar uma noite inteira ouvindo alguém, se aquele alguém que está falando não estiver liberando sobre eles algo extraordinário, algo que mantém eles acordados, que mantém eles vivos ali a noite toda. Só que no meio daquela multidão, a Bíblia vai falar de uma pessoa, um jovem chamado Eutico. Esse jovem está ali com o povo, Paulo está pregando, ele também está ouvindo. Só que ele, por ser jovem, talvez imaturo, não estava tão ligado no que estava acontecendo, não estava ligado naquilo que estava acontecendo ali à sua volta. E muitas das vezes acontece conosco também, por conta da nossa imaturidade espiritual. Nós nos fazemos como aquele jovem. Por causa da imaturidade, nós somos levados a nos colocar em lugar que não é para nós, a nos colocar em lugares que nos tragam perigo, em lugares que nós podemos dormir, e quem está dormindo não consegue se segurar em pé, vai cair. E aquele jovem, ele vai se colocar em uma janela, com tantos lugares para sentar. Ele vai escolher o lugar mais perigoso, o lugar mais difícil. E ele não estava numa janela térrea, ele estava no terceiro andar. Ele estava num lugar muito alto e ele vai se colocar num lugar muito perigoso. Pessoas imaturas espiritualmente, pessoas que não vivem de fato, de verdade, um avivamento em si, elas se colocam, elas se posicionam em locais que não são adequados, que lhes são perigosos para estar. E lá está o jovem, e Paulo pregando, e ele ouvindo, e Paulo pregando. Só que daqui a pouco vai acontecer o que com ele? Ele vai dormir. Ele está sentado na janela. E quando alguém está sentado na janela, a janela não é porta de entrar e nem de sair. Para que serve uma janela numa casa? Para você ver o que está do lado de fora, sem precisar abrir a porta. A janela para aquele jovem se tornou um ponto de observação, um lugar onde ele estava com a sua atenção dividida, porque quem está na janela está vendo o que está acontecendo dentro, mas também está ligado no que está acontecendo do lado de fora. Aquele jovem, ele está com a sua atenção dividida naquilo que Paulo está pregando, naquilo que está acontecendo do lado de fora do templo. E muitas das vezes as nossas vidas estão como a vida daquele jovem. Nós estamos na igreja, mas nós não queremos perder o que está acontecendo do lado de fora.
Nós estamos na nossa igreja, na nossa vida com Deus, mas nós não conseguimos nos desligar do que está acontecendo do lado de fora, no mundo exterior. Ele está numa janela. Se aqui não tivesse esse muro e alguém tivesse nessa janela aqui, assistindo o culto pela janela, seja pelo lado de dentro ou pelo lado de fora, ele iria estar com a atenção dividida. Ele não está concentrado naquilo que está acontecendo aqui dentro, porque toda coisa que acontecesse lá fora iria chamar a atenção dele, iria desviar a sua atenção. E assim é a vida de muita gente que está hoje dentro das igrejas, mas às vezes está com sentido lá fora, que está querendo viver as coisas de Deus, mas não quer deixar também de viver as coisas do mundo, que quer viver um avivamento em Cristo, mas não quer deixar de viver e de observar as coisas que acontecem lá fora. É uma atenção dividida, é uma pessoa que está na janela da vida. Ela nem está dentro nem está fora. Ela quer viver a vida dela no meio termo, meio lá e meio cá. Sabe, você conhece alguém assim? Que nem é da igreja, nem é do mundo. É um negócio, é uma mistura. Uma semana ela está firme, na outra ela desaparece. Daqui a pouco aparece de novo. Ou até vem todo dia, mas todo dia aqui e todo dia lá também. Todo dia experimentando das coisas de Deus, mas não abrindo mão das coisas lá de fora. É uma pessoa que ainda está imatura na fé, é uma pessoa que ainda está imatura espiritualmente falando, e tem se colocado em lugares perigosos, tem se colocado na janela, e a janela não é o seu lugar, amém? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, diga: a janela não é o seu lugar. Porque quem está na janela está com a atenção dividida. Ela está ligada nos dois lados. Ela está ligada de um lado e do outro. Mateus capítulo 14. Quando acontece aquela tempestade em alto mar, os discípulos estão no barco, e Jesus vem caminhando sobre as águas, e Jesus convida Pedro, para Pedro ir ao encontro dele sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro vai descer do barco e vai caminhar em direção a Jesus. E Pedro está ligado em Cristo e está andando sobre as águas. Pedro está com a sua atenção voltada para Jesus e está andando sobre as águas. Mas vai chegar o momento da caminhada de Pedro, que a Bíblia vai dizer que ele vai prestar atenção. Ele vai olhar para quê? Para as ondas. Ele vai olhar para os ventos. Ele começa a observar aquilo que não é Deus, aquilo que não é Jesus, aquilo que não é Cristo. E quando ele começa a observar aquilo que não é Jesus, aquilo que não é Cristo, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando eu estou com a minha atenção dividida, quando eu não estou focado em Jesus, quando eu não estou focado em Cristo, quando eu não estou focado em uma vida com Deus, a tendência é que eu vá me afundando. O jovem que está na janela, ele está com a atenção em Paulo pregando, mas também ele está com a atenção lá fora. Pedro está com a atenção em Jesus, mas quando ele começa a desviar o olhar para o vento, para as ondas, a Bíblia diz que ele começa a afundar. E o texto está bem claro, e olhando Pedro, e observando Pedro as ondas, e observando Pedro o vento, ele começou a afundar. Quando nós desviamos o foco do nosso Deus, da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com o Pai, nós começamos a afundar. O jovem começa a vir sobre ele o quê? Diga: veio um sono profundo, e tomado de um sono profundo, ele começa a adormecer. Esse sono profundo, ele está falando de um esgotamento espiritual. Esse sono profundo está falando de um esfriamento espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que há muitos doentes e muitos que
que dormem. A frieza espiritual levou aquele jovem, porque não está ligado no que está acontecendo do lado de dentro, está com a atenção dividida, ele começa a se esfriar e é tomado por um sono profundo, e esse sono profundo vem sobre ele. Isso está falando de frieza espiritual, de esgotamento espiritual. É o que acontece com muita gente. Por não ter uma vida, um relacionamento com Deus, são vencidos pelo sono. Por estarem com a atenção dividida, são vencidos pelo sono. E a tendência de quem se esfria, de quem se esgota espiritualmente, é a queda. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem está com seu espírito, esgotado espiritualmente, a carne é fraca por si só, a queda é certa. E o jovem vai cochilar, não, vai dormir profundamente. Ele dorme, ele pega no sono. E quem está esgotado espiritualmente, ele não tem força para vencer. E a queda representa o pecado. E quem está vivendo o esgotamento espiritual não tem força para lutar contra o pecado. Acaba caindo. Acaba se espatifando no chão da vida. O jovem adormeceu e a Bíblia diz que o jovem caiu. E ele vai cair da onde? Do terceiro andar. Ele estava onde? Diga, estava no alto. Olha aqui para mim. Como igreja, nós estamos em uma posição elevada. Como igreja, espiritualmente falando, não que você seja melhor do que ninguém, mas quem está em Cristo está espiritualmente em uma posição elevada, está em uma posição superior dos demais que não têm Jesus. Mas entenda, não é questão de você ser melhor do que quem não tem Jesus. Espiritualmente falando, a sua posição é elevada. E quem cai, quem está no alto e cai, a queda é maior. A queda é maior. Você não já viu aquela expressão, quanto maior a árvore, maior é a queda? Nós estamos como igreja em uma posição elevada. Nós não podemos nos colocar em lugares onde nós podemos cair, porque a queda vai ser grande, porque a queda vai causar danos. Quem está no terceiro andar, a queda é fatal. O que aconteceu com o jovem, ele caiu e ele morreu. Ele caiu do terceiro andar, ele não estava no chão, ele estava no alto. E quem está em posições elevadas, quando cai, pode ser fatal. Quem cai de posições altas vai se machucar, vai se arrebentar. O sono veio, pegou o jovem caiu. E ele morreu. A Bíblia diz que quando levantaram ele, quando foram conferir, ele estava morto. Agora olha isso aqui. Um acidente na hora do culto. Uma morte num lugar aonde se pregava a vida. Como pode alguém morrer, alguém perder a vida quando a vida está sendo ministrada? Como pode alguém se acidentar e perder a sua vida na hora em que a vida está sendo pregada, anunciada? Aconteceu. Por quê?
por causa das distrações. O jovem estava ali, mas estava distraído. O jovem estava ali, mas não estava ligado no que estava acontecendo do lado de dentro. Estava com a sua atenção dividida, estava distraído. Olha aqui para mim. Não se distrai, amém? Quantas vezes nós estamos aqui anunciando a palavra, o pastor está aqui, sabe, se matando para tentar te explicar, o bispo está aqui se esforçando para que você entenda a palavra, para que a palavra entre na sua vida, porque o que traz vida é a palavra que entra, o que traz vida é a palavra que você absorve, é o que traz vida. O remédio não te cura na prateleira da farmácia, o remédio só te cura quando você toma ele, é ou não é? A palavra só traz vida para você quando você consegue absorver ela. E quantas vezes nós estamos anunciando, nós estamos pregando a palavra, e tem alguém lá no fundo aqui, ó, e o pastor está pregando, e a pessoa está distraída. Paulo está pregando, Paulo está anunciando, isso não é de hoje não. Olha de onde vem o negócio aqui. E o rapaz está onde? Está na janela. Fazendo o que na janela, pastor? Se distraindo com o que está acontecendo lá de fora. Está na janela distraído com o que está acontecendo no movimento da rua. Quem está distraído pode cair. Tempos atrás a irmã Maria Doroteu estava andando na rua distraída. E viu um motorista distraído também. E aconteceu o que, irmã Maria? Um acidente. A distração nos leva à queda. Quantas vezes você já tropicou, né? Estava distraído, caminhando sem olhar onde estava botando o seu pé, e daqui a pouco você pisou em falso. Daqui a pouco você estava na calçada e não olhou que estava acabando a calçada, de repente tu lá embaixo, não viu que a calçada acabou? Distrações. E na nossa caminhada com o Senhor é desse jeito também. Vão surgir distrações para tentar nos derrubar, para nos fazer cair, e muitas quedas elas são fatais. O jovem caiu do terceiro andar, se espatifou lá embaixo. Desceram, correram, olharam, e quando pegaram o jovem para levantar, o jovem estava morto. Enquanto estava Paulo pregando sobre vida, sobre Jesus, tinha alguém morrendo naquela hora, porque estava distraído. E a distração te impede de você receber a palavra que te mantém vivo. A distração te impede de você receber a palavra que te mantém vivo. Você lembra da parábola do semeador? O que aconteceu com a primeira semente? Foi roubada. Enquanto você se distrai, você perde a palavra. Enquanto você se distrai, você perde o alimento. Enquanto você se distrai, aquilo que traria vida para você deixa de chegar. E é a razão de muita gente estar morrendo dentro da igreja. Não a morte física, mas espiritualmente estão se esgotando. Pastor, mas está todo dia na igreja, mas está distraído, está com a atenção, sabe, dividida. Está aqui, mas o coração está lá. Está aqui, mas a mente está em outro mundo. E a palavra que não chega para você, a palavra que você não absorve, não te traz vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quem está distraído aí, diga amém. Estão ligados. Tá, pastor, o rapaz caiu, morreu, e aí? Aí entra o papel nosso que estamos vivos, amém? Quem está vivo? Quem que morreu? Digo, o rapaz morreu.
Diga, mas eu estou vivo. Quem está vivo, diga amém. Você está vivo. E qual o papel nosso diante de quem está morto? Qual o papel da igreja que está viva diante daquele que caiu? Qual o seu papel? Olha aqui para mim, não se distrai. Qual o seu papel que está vivo diante de alguém que caiu e que está morto, está afastado? Trazendo assim para o contexto atual, esse jovem representa aquela pessoa que estava entre nós, congregando, crente, firme, mas que num dado momento da sua caminhada ele caiu, mas que num dado momento da sua caminhada ele se esfriou, ele se esgotou espiritualmente e agora ele se encontra morto. A fé morreu, a comunhão com Deus morreu, ele está afastado, ele está distante. Qual é o nosso papel? É sepultar? Pastor, morreu, vamos para o velório. É assim? Não. O nosso papel é trazer vida, amém? Quem está morto não consegue gerar vida, mas quem está vivo consegue. Aprende isso aqui. Quem está morto é o jovem, a igreja está viva. Quem está morto é quem estava distraído, mas quem estava ligado na palavra está vivo. O povo desceu e observaram que ele está morto. E o que é que Paulo fez? Diga, Paulo desceu também. Paulo estava pregando a palavra da vida. Paulo estava incendiado. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo estava avivado. Paulo estava cheio de Deus. E quem está cheio de Deus, quando vê alguém caído, desce para dizer: eu estou aqui, ó. Eu não vou te abandonar. Você não está sozinho. Você caiu, mas eu estou aqui do seu lado para te ajudar a levantar. Você está morto, mas eu estou aqui para trazer vida novamente para você. Você caiu, mas eu estou contigo. A Bíblia diz que Paulo vai deitar, vai se inclinar sobre ele. Não é para olhar torto para o irmão porque desviou, não. É para abraçar, amém? Porque Paulo está quebrando uma tradição aqui, sabia? Naquela época, não podia tocar no defunto. Os judeus não tocavam em defunto. Os judeus, era impureza para ele tocar no morto. Paulo vai fazer o quê? Paulo vai deitar sobre o morto. Porque Paulo não tem medo da morte. Porque Paulo traz vida. Olha aqui para mim. Não é porque meu irmão pecou, porque meu irmão caiu, que eu vou abandoná-lo, que eu vou deixá-lo, não. Porque eu olho para mim e vejo que eu também sou pecador, que poderia ser eu no lugar dele. Eu vou para levar vida, amém? Eu vou para abraçar e para dizer: olha, eu estou aqui, você está vivo. Você não vai ficar nesse estado de mortandade, não. Eu estou aqui para te trazer vida. Paulo vai e deita sobre o rapaz. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando. Paulo fez o quê? Diga, Paulo abraçou. Você já abraçou um desviado? Não, pastor, estava bêbado, estava fedendo. Abraça. A caatinga sai com um banho. O abraço pode trazer vida, né? Amém? Abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha aqui para mim. O povo foi lá, pegou o rapaz, levantaram ele, certamente sentou, né?
e perceberam que ele estava morto. Só que agora Paulo vai, se inclina, se abaixa sobre ele, abraça, mas Paulo não vai ver morte. Paulo vai ver o que no rapaz? Quem tem vida tem autoridade para ver vida onde só tem morte. Paulo não vai olhar para o jovem como alguém que está morto, como alguém que não tem mais jeito, como alguém que ninguém consegue resolver mais a situação. Paulo vai olhar e vai dizer: não, a alma dele está nele ainda. Ei, quem está desviado tem alma para ser salvo ainda. Quem está afastado tem alma ainda nele. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você tem uma alma, amém? Mas quem se desviou também tem alma. Está bêbado, mas tem alma. Está fedendo, mas tem alma. Está se prostituindo, mas tem uma alma. Está todo arrebentado, mas tem uma alma lá dentro dele que precisa ser alcançada. Enquanto todo mundo viu o rapaz morto, Paulo disse: não, a alma está aí ainda. Tem jeito. Tem jeito. Enquanto a alma não sair do corpo, tem jeito. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Paulo vai ministrar a vida porque Paulo tem vida. Você está vivo. E quem está vivo é para ministrar vida. Não abandona quem caiu, abraça. Não abandone quem está morto, abrace. Olhe e veja que tem uma alma ali, amém? Porque a grande falha nossa é olhar e ver só o pecado, ver só o erro, ver só a vida errada, mas não vê que tem uma alma. Paulo olha e não vê um morto, não vê um defunto. Paulo diz: olha, a alma dele está aí, ó. Preocupa não. Não vos perturbeis, a alma dele está aí. O que Paulo está dizendo é isso: enquanto tiver alma, tem jeito. Tem jeito. Paulo sobe, vai comer o pão, vai continuar a pregação na sequência, fica até o dia seguinte, amanhecer o dia, e quando o culto termina, eles levam o rapaz para casa vivo. Amém ou não amém? Entenda uma coisa: o rapaz, ele só vai sair do culto quando o culto termina. Pastor caiu, machucou todinho, ressuscitou, veio à vida novamente, mas daí a pancada e tal, podia ir para casa. Não, ele vai continuar no culto. Ele vai continuar, ele vai permanecer. Amém? Sabe por que ele permaneceu? Ele foi abraçado. Ele permaneceu porque alguém ministrou vida sobre ele. Tem muita gente que não permanece porque não é abraçado mais. É julgado às vezes. Às vezes é fuzilado porque está afastado, porque está morto. Mas Paulo vai e abraça. Paulo acolhe, ele recebe vida e ele permanece no culto, ele permanece na presença até o dia amanhecer. Glória a Deus. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Não se coloque em lugares que te são perigosos. O jovem caiu porque estava onde? Ninguém que estava do lado de dentro sentado onde deveria estar caiu. Só ele caiu porque estava na janela. A nossa queda começa, querido, quando nós escolhemos estar aonde nós não deveríamos estar.
A nossa queda começa quando nós começamos a frequentar locais que nós não deveríamos frequentar. A nossa queda começa quando nós começamos a nos envolver com pessoas, com amizades que nós não deveríamos nos envolver. A nossa queda começa quando nós nos colocamos em lugares perigosos. Sabe por que a pessoa que bebia muitas vezes volta a beber? Porque ela não se separa das amizades que levou ela para aquele caminho. Ela continua frequentando os mesmos ambientes. Está se colocando em lugar perigoso. Você me compreende? Não, pastor, é porque tem uns amigos lá, estou indo lá só para ver os amigos. Mas é um lugar que é perigoso para você. Não se coloque na janela da vida, porque pode cair. Pode se distrair e daqui a pouco está no chão. A salvação daquele jovem foi ter Paulo ali para abraçar ele. Mas nem todo mundo encontra um Paulo para dar um abraço. É por isso que nós temos que nos colocar aonde Deus nos chamou para estar, que é na presença dEle. Glória a Deus. Não seja como esse jovem. Não fique na janela. Diga para a pessoa que está do seu lado, que a janela não é o seu lugar. Quem está na janela nem está dentro nem está fora. Quem está na janela está em cima do muro. Você conhece a história do muro? Estou terminando já. Fica de pé. A pessoa estava em cima do muro na vida. De um lado do muro era o céu, era o paraíso. Do outro lado do muro era o inferno. E a pessoa estava lá, nem ia para um lado nem para o outro, ficou em cima do muro. E do lado do céu, os anjos fazendo festa, os anjos gritando: ei, vem para cá, aqui é bom, aqui tem a presença de Deus, aqui é maravilhoso. E ele observava, e os anjos chamavam ele: vem, pula para cá e tal. E ele olhou para o outro lado, no inferno, um silêncio maior do mundo. Os demônios sentados, tranquilos. Tão tranquilo que até o próprio demônio estranhou a tranquilidade que estava naquele lugar. E foi lá na sala do chefe. E disse: chefe, lá do outro lado está chamando o homem para lá, e aqui a gente fica calado. A gente não chama para ele pular para cá, por quê? Aí o diabo olhou para o demônio e disse: não, quieta, fica silêncio, porque o muro é meu. Fica silêncio, porque o muro, quem está em cima do muro, entendeu? Ou você está do lado de Deus, quem está em cima do muro não está. Está dividido ainda. Quem está na janela não está dentro nem está fora. Mas eu te garanto que está mais para fora do que para dentro. Está com a atenção dividida. Está com o coração dividido. Está igual aquele jovem ali. O jovem da história aqui. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos cantar ou não? Tem a história da janela aí? Feche seus olhos. Abra o seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Santo, santo é o Senhor. Maravilhoso, Jesus. Fala para Ele nessa noite, diga: junto aos seus pés. Oh, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar. Diga para Ele nessa noite: tudo que há em mim eu quero te ofertar. Sim, Jesus, queremos te ofertar nesta noite, meu Pai. Aleluia. Mas ainda é pouco. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Diga para Ele: não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante as mãos e louve a Ele nessa noite. Oh Senhor Jesus, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Cante o mais alto que você puder. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos nessa noite, meu Pai. Nós damos graças ao Senhor, meu Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu livramento, meu Pai eterno. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Meu Deus eterno, que o Senhor possa, Senhor, vir sobre nossas vidas nessa noite com a Tua presença, meu Pai. Nos edificando, meu Pai. Nos fortalecendo, meu Pai eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que nessa noite Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai eterno. Ah, Deus, que nós possamos ser espiritualmente avivados pelo Senhor, meu Pai. Deus, não nos deixa viver uma vida, meu Pai, distraídos, ó Deus, com a atenção dividida, meu Pai. Ah, Senhor, mas nós queremos viver uma vida, meu Pai, meu Deus, ligados no Senhor, Pai. Meu Deus, com os nossos olhos fixos no Senhor, meu Pai. Que nada neste mundo nos distraia, que nada neste mundo tire a nossa atenção, meu Pai. Que nada neste mundo, Senhor, venha nos afastar da Tua presença, meu Pai eterno. Mas que nós possamos viver a nossa vida em total comunhão com o Senhor, meu Pai eterno. Que os nossos olhos se voltem para o Senhor e somente para Ti, meu Pai eterno. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nos edifica em Tua presença, Senhor. Firma os nossos passos, meu Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, endireita, meu Pai, os nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos andar com segurança e com firmeza em Tua presença, meu Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, tira, Senhor, do nosso caminho toda distração, Pai, meu Deus, toda pedra de tropeço, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, meu Deus, que os nossos olhos espirituais estejam fixos no Senhor, Pai, olhando para Ti, Pai, e somente para o Senhor, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, meu Pai, em nome
de Jesus de Nazaré. Pai, que a tua igreja seja uma igreja viva, meu Pai, e que a tua igreja, meu Pai, transborde em vida, meu Pai, que a tua igreja leve vida, meu Pai, para aqueles que estão mortos, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a Ti nessa noite, Te exaltamos, agradecidos, meu Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Não fique na janela, amém. A janela não é o seu lugar, você tem que ficar do lado de dentro, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Deixa eu encerrar nesta noite em nome de Jesus. Quando você sair, você pega a sacolinha lá na porta, e no próximo culto você vai trazer 1 quilo de alimento em nome de Jesus, para socorrer alguém que está precisando, que está necessitado, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão direita para o céu, que o Espírito do Senhor possa se repousar sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo em paz, em segurança, guardando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos traga novamente na sexta-feira, para juntos, ó Pai, cultuarmos ao Senhor e adorarmos o teu santo nome, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, para louvor, honra e glória do teu santo nome. E os que creem digam amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e até